Hoje nós estamos aqui para falar de uma coisa muito importante que tem com o cavalo, seguro de cavalo. Você conhece o que é um seguro de cavalo? A importância do seguro de cavalo? Eu estou aqui hoje para tirar minhas dúvidas, porque eu sou criador de cavalo, eu tenho cavalo de competição e eu gostaria de fazer seguro dos meus cavalos, que são os cavalos que têm um valor bem agregado, mas para isso eu gostaria de saber a importância do seguro. Eu sou Íris de Lima, competidor e professor de provas equestres há mais de 40 anos. Eu tenho umas dúvidas antes de eu fazer. Eu estou aqui com o Henrique, que é da Master Seguro Brasil, que ele faz seguro tanto de carro como de cavalo. Eu sou o Henrique, tá? Aqui de Uberlândia, Minas Gerais. Sou um competidor também, competidor de Timpene principalmente, tá? Iniciei há 15 anos. Inclusive, eu acho que eu tenho 6 ou 7 cursos com o Íris, né? Acompanho ele nesses cursos, com as evoluções e etc. Eu já fui presidente de uma associação por 2 mandatos, 4 anos, uma associação regional nossa aqui no Triângulo Mineiro, mas um grande campeonato a nível nacional aí, que na época a gente premiou aí mais de 400 mil reais. Participei também da fundação do núcleo da BQM nosso regional, onde que eu fui um dos incentivadores de provas pontuadas, oficializadas e tudo mais aqui na nossa região, inclusive dando a oportunidade para vários competidores, e tivemos o prazer do Íris receber a premiação da BQM Awards como melhor competidor de Timpene em 2015, né, Íris? Através desse campeonato, o qual eu era uma das pessoas que ajudava a liderar aí o esporte, tá? Então, convivo nesse meio, e com essa convivência, eu trabalho já com seguros há 30 anos. O meu escritório, a Master Brasil Seguros, iniciou como foco em seguro de equinos há 15 anos, né? E eu tô aqui, como se diz, cada ano que passa, me inserindo mais, me profissionalizando para estar junto com vocês e oferecendo o melhor que pode. Ô Henrique, eu gostaria de perguntar, primeiramente, qual que é a importância que você acha de você fazer um seguro de cavalo? Íris, o seguro equino, ele é tão importante como para a garantia do seu patrimônio, do seu bem financeiramente, né? Mas também muito importante para a questão do bem-estar animal, tá? Porque uma pessoa que ela tem um seguro bem organizado, bem contratado, nós iremos falar um pouquinho em relação à questão das coberturas. Quando ocorre algum fato com o animal, certamente, se está coberto o valor para um reembolso clínico, um reembolso cirúrgico, ele direciona o seu animal para uma clínica hospitalar, né? Uma clínica que tem toda uma estrutura, um conhecimento, tudo adequado, para realmente dar um bem-estar para o animal e fazer o tratamento adequado. Então, quer dizer que um seguro de cavalo é mais ou menos igual um seguro de carro, eu tenho os opcionais. Quanto mais opção eu faço, numa clínica, de um cavalo que machucou, eu pago mais um pouquinho. Se eu tiro algumas opções, só de vida, de risco de vida, é mais ou menos por aí? Sim, o seguro de equino, ele tem uma peculiaridade semelhante com o seguro de vida, que a gente fala para nós, né, para os seres humanos, tá? Então, o que acontece? Ele tanto tem a cobertura para a vida do animal, que nesse caso aí abrange mais a questão mesmo do reembolso, da garantia ali do seu patrimônio, como também tem a parte clínica e cirúrgica, que fosse como um agregado de saúde, tá? Então, por exemplo, o seguro ele tem 7 coberturas que pode contratar, tá? É a cobertura de morte, que a gente fala que é a cobertura de vida, a cobertura principal. Nesse caso da cobertura de morte, a gente geralmente contrata o reembolso de necrópsia, porque precisa estar fazendo o laudo para ser indenizado de necrópsia, o laudo veterinário. Aí entra na questão do reembolso clínico, o reembolso cirúrgico, que entra mais essas questões de saúde do animal, né? E aí tem a possibilidade de perda de função, que seria como se fosse uma invalidez do animal. Tem a questão também da prenhez, que você pode contratar também para garantir ali uma prenhez de um embrião que você compra, principalmente se for um valor mais expressivo, né? Depois tem a cobertura de potro ao pé e tem a cobertura também até para questões aí de viagens internacional. Henrique, mas
Eu tenho um cavalo lá que, carro, por exemplo, tem uma tabela específica, que é a tabela FIPE, alguma coisa para fazer nesse sentido, o valor do carro. Eu tenho uma égua que eu acho que vale 50 mil, outro acha que vale 100 mil, outro acha que vale 10, porque não tem uma coisa que regula o preço do animal. Como que é colocado o valor desse animal para o seguro? É o dono que escolhe um valor que vai segurar ou é a seguradora? Como que funciona? É quase como se fosse a tabela FIPE, Iris, tá? Às vezes você acha que não tem uma forma de regulamentar esses valores, mas existe sim. Pode dar uma variação pequena ali, mas não tem como fugir muito da linha do valor do animal, tá? Então, obviamente, hoje a gente tem um produto que a gente chama de produto simplificado, que até 30 mil reais a gente consegue contratar sem um contrato para comprovar o valor, tá? Sem uma campanha do animal, até 30 mil reais. Mas acima de 30 mil reais, o mercado segurador de equino, ele é imenso. Às vezes as pessoas acham que não, mas o mercado de equino ele é imenso, de seguro equino é imenso, tanto quanto o mercado de equino também é imenso. Portanto, que você vê os faturamentos em leilões aí, que não para, leilões, 5 leilões, faturando, vendendo aí uma fortuna, tá? Então, o que acontece? Existe inúmeras propostas que são entradas dentro da companhia de cavalos muito semelhantes, tá? Então, você vai no leilão, por exemplo, e compra lá um filho ou uma filha do Metallic Cat, com outra égua lá, Hybrid Cat, etc., e o animal entra lá por um valor, dar como exemplo, 100 mil reais. Aí eu vou lá, vou fazer um seguro de um animal seu, com a mesma idade, com a mesma semelhança, tudo por 150. A seguradora não vai acatar. Ela já tem um propósito, uma semelhança. Além dessas questões todas, a gente também controla toda a parte de campanha do próprio animal e dos seus pais. Campanha esportiva. Tá? Quando vai fazer isso na questão dos garanhões, para comprovar o valor do animal, a gente olha a relação de quantos filhos tem, de quantos filhos pontuaram, qual foi a pontuação. Então existe aí sim um mecanismo para a gente saber se a pessoa está pedindo seguro dentro da realidade de preço ou não. Meu cavalo machucou e eu preciso acionar o seguro. Aí eu tenho duas alternativas. Levar para a clínica, né? E vai acontecer, às vezes, o meu cavalo voltar a ser competitivo e às vezes não, certo? Como que essa clínica vai ser pago quanto? 100% ou não? E se o cavalo foi inválido para esportista, no meu caso, que é um cavalo que vai competir, como que eu vou receber ou ele sendo inválido ou recebendo da clínica? Como é que funciona isso aí para nós? Tanto eu estar pagando a clínica, né, para receber pagar a clínica, se é através do proprietário que recebe pagar a clínica, ou se você ir direto para a clínica, ou se for inválido, como que eu vou receber isso aí? Bom, você fez várias perguntas, né? Então eu vou tentar explicar aí um pouco mais pausadamente para ficar até fácil aí do pessoal entender, né? O seguro ele existe aí 7 ou 8 coberturas, tá? As coberturas que mais são contratadas é a cobertura de morte, que é a principal que tem que contratar, que é a vida, e a cobertura de reembolso de necrópsia. Aí, partindo para esse segundo passo... Explica para mim a necrópsia, porque talvez tem pessoas que não entendem o que é. A necrópsia é um laudo que determina a causa mortis do animal. Então, por exemplo, o animal foi a óbito devido a uma cólica. Vai fazer o laudo de necrópsia, tem que abrir o animal, tudo certinho, fotografar tanto o corpo inteiro do animal com a resenha dele. Por que ele morreu? Exatamente. O laudo de necrópsia, ele vai definir qual animal que realmente foi a óbito, que é o mesmo que é segurado na apólice, tá? É para garantir que realmente foi aquele animal, onde tem sua resenha, a marca do animal, uma estrela, uma marca, pelagem e tudo mais. Às vezes tem o chip, né? O chip, apesar que o chip para a seguradora ele não tem uma influência, tá? Para a seguradora não tem. Então a necrópsia, ela determina que de fato é o animal e determina a causa. A causa, o que é? Por exemplo, no caso de uma cólica, vai abrir a parte interior do animal, tá? Aquilo ali certamente tem uma compactação
o veterinário vai mostrar através de fotos e vídeos que realmente houve aquela compactação interna e também fazer uma abertura, uma descrição de todas as outras partes do animal. Por exemplo, o coração, o fígado, o pulmão, o baço. Tudo isso tem que ser fotografado e organizado. Isso existe um cronograma onde eu oriento os veterinários e os proprietários de cavalo também a óbito, para poder realmente ficar claro o motivo que o animal foi a óbito, e aí dessa forma a gente não vai ter problema. E quem paga esse serviço veterinário? Então, nesse caso, é o que eu te falei, a gente contrata a cobertura, por exemplo, eu vou dar um exemplo, vou estipular um animal aqui de 50 mil reais. Então você me liga e fala, Henrique, eu quero fazer o seguro da minha égua de 50 mil reais. Eu vou colocar ali o valor de 50 mil dela, obviamente a gente vai comprovar através de contrato ou de campanha, é a cobertura principal. Aí a gente contrata a cobertura de necrópsia, que é esse laudo de necrópsia, pode contratar até R$ 1.500. R$ 1.500 paga a grande maioria dos veterinários em laudo de necrópsia. Eu não sei quanto tem que rodar com a quilometragem maior aí. Aí você tem que receber a quilômetro rodado. Tá? Então, todo seguro ele é através de reembolso nesse caso, tá? Então você paga o veterinário, ele vai elaborar ou a nota fiscal ou os documentos necessários para comprovar e a companhia vai te reembolsar junto, no caso aí, já com o óbito. Quanto tempo, mais ou menos, eu gasto para estar com esse dinheiro no bolso novamente? Deixa eu só te explicar a parte do reembolso clínico e o cirúrgico, que é aquela parte de acidente e a invalidez. Beleza. E eu entro nessa questão aí. Então nós falamos sobre essas duas coberturas principais. A parte do reembolso clínico e o reembolso cirúrgico, Iris, como que funciona? Eu posso contratar sempre até o limite de 30 mil para reembolso cirúrgico e até 10 mil para o reembolso clínico. E os 1.500 de necrópsia. Então ficaria um seguro completo, 99% dos seguros são feitos dessa forma. A morte, o reembolso de necrópsia, o reembolso clínico e o reembolso cirúrgico. Então eu contratei, por exemplo, 10 mil reais de reembolso clínico. Tem uma franquiazinha de 5%, um valor muito simbólico aí, que desconto, ficaria aí 9.750, alguma coisa nesse sentido, tá? Então você tem lá 9.750, ou seja, os 10 mil para cobrir o reembolso clínico. O seu cavalo deu um problema lá e o veterinário foi lá, determinou que ele está com sintomas de laminite, tá? É um caso mais típico, um caso clínico. Você de imediato vai direcionar esse animal para a clínica veterinária. Eu posso te afirmar que a laminite tem cobertura. Por que ela tem cobertura? Porque é uma doença que, se você não tratar, ela leva o animal a óbito ou ao ponto de eutanásia. Então está coberto, porque o seguro, depois eu vou entrar nesse mérito, ele não tem coberturas para casos simples. Ele só tem coberturas para casos graves, com emergência, com risco de óbito dentro da clínica hospitalar. Isso é muito importante, entendeu? Saber disso, porque casos simples, que deu um machucadinho, deu um cortezinho qualquer. Um cortezinho pequeno, de grau 1, ele tem que chamar um uma lesão no boleto ali, isso. uma luxação, claudicou. O veterinário vai lá, vai ter que fazer uma ultrassom, fazer um raio-x, isso não tem cobertura, entendeu? Isso é por conta do proprietário. Isso é por conta do proprietário. Então já partiu para a laminite, vai para o hospital. Então a laminite, uma cólica. A laminite eu estou citando um exemplo dentro do reembolso clínico, tá? Agora certo. Eu vou fazer um exemplo da cólica. A cólica, quando o animal dá uma cólica, o veterinário vai ali, passa a sonda, tudo, e percebe que não está tendo evolução no desconforto do animal, e você tem seguro, aí que é a questão. Se você não tem seguro, você vai ficar com o veterinário ali 1 dia, 2 dias, 3 dias na sua casa, ele vai embora resolver as coisas dele, você vai ter que ficar vigiando o animal, você vai ter que ficar rodando o animal, mudando o animal de piquete para não comer ração. Se tem o seguro, você despacha esse animal para a clínica hospitalar e eles vão cuidar lá, são profissionais dessa forma 24 horas, dia e noite. Então o animal vai estar numa baia própria, num piquete próprio, com um profissional próprio, com soro, com todos os amparados ali para atender. Então beleza, aí... É porque a cólica a gente sabe que tem que ficar acompanhando o animal, mesmo que ele melhorou, você tem que ficar lá dia e noite, às vezes até dorme. Depois de 2 dias, às vezes a gente até dorme na baia junto isso. com o animal, porque ele pode passar mal a qualquer momento. Eu tive um amigo meu aí que deu um exemplo para mim, que eu estava conversando com ele ontem, ele fazendo um laudo para mim, que ele falou assim, que tem 48 horas que ele está no pé de uma égua lá que está com problema de cólica, entendeu? E funciona dessa forma mesmo, cólica funciona dessa forma, se você não ficar atento. Teve casos lá, no caso o Tucura, que é amigo nosso, o cavalo dele deu cólica, o veterinário foi lá, que foi o Daniel,
fez os procedimentos, tudo certinho, o cavalo ficou bom, foi embora, no outro dia amanheceu morto. Então, se não ficar junto, é assim, né? Então, o que acontece? A pessoa, às vezes, por exemplo, o cavalo melhorou, mas à noite ele está numa baia pequena, porque o animal rola, ele pode bater a cabeça, ele pode ficar de uma posição inadequada e acaba, às vezes, nem indo em óbito devido à cólica. E mas talvez ele foi em óbito óbito devido ao outro E talvez problema. uma cólica simples ali, com a compactação, só dele rolar, ele vai dar torção, Vai aí já tem que complicando. fazer a cirurgia. Aí leva para a clínica uma baia de tamanho adequado, entendeu? Tudo com a serragem, um aparato. Então, essa parte é a parte que eu falei lá no começo, a parte do bem-estar animal. Tanto o bem-estar animal como o seu sossego, como proprietário, e também do proprietário do Aras, porque é muito desconfortável um proprietário do Aras ver você ali com o animal, que sofrimento, veterinário em cima de tudo, e aquilo não está melhorando e às vezes está com as mãos atadas. A partir do momento que você tem um animal com seguro lá dentro, o proprietário, ele fala, opa, peraí, vamos encaminhar. Vamos lá na questão. Então você pega, por exemplo, um animal com cólica e leva para dentro da clínica hospitalar. Chega lá, vai passar a sonda novamente, vai fazer todos os exames e etc. Estabilizou. Um dia, 2 dias ali, estabilizou, vai ficar no reembolso clínico. Ah, não estabilizou, precisa de ir para a mesa de cirurgia. Aí entra na cobertura do reembolso cirúrgico, entendeu? Aí vira para o reembolso cirúrgico e nessa questão do reembolso cirúrgico, entra na cobertura que você contratou ali, 20, 25, 30 mil reais. Beleza, fez a cirurgia, o animal ficou lá 30 dias, tudo organizadinho, recebeu o alta, vem embora. A gente vai preparar a documentação junto da clínica hospitalar, tudo direitinho. Se você tiver condições de acertar com a clínica, ótimo. Algumas clínicas hospitalares têm o bom senso de aguardar a gente indenizar. A seguradora, pela regulamentação do SUSEP e tudo mais, ela tem 30 dias para te indenizar após o último documento correto. Mas o meu prazo aqui é de 15 dias. Tá? Vixe, pela metade. Raramente eu indenizo um animal com prazo acima de 15 dias, depois de eu estar com 100% dos documentos em minhas mãos. Surgiu uma dúvida aqui que você falou. Ele está num estágio clínico, Isso. Depois vai passar para um estágio cirúrgico. E tem uma tabela aí para o estágio clínico, até qual o valor, cirúrgico até qual o valor, e esses valores, como que é feito? 3 perguntas numa só. Como que é feito esses valores? Então, a cobertura do reembolso clínico, ela é limitada a 10 mil reais. Isso aí, em tempo, a companhia vai corrigindo. Acredito que virando um ano agora pode até passar para 12. Mas isso independente do valor do animal? Do animal, é o teto para cirúrgico. O animal pode ser 100 mil, 200 mil. Para clínico, 10 mil. É o teto para clínico. Por exemplo, o animal pode valer 100 mil, 150, 200 mil, 300 mil reais. O reembolso clínico é 10 mil reais. 10 mil reais. O cirúrgico, o teto é 30 mil. Tá? E a necrópsia, 1.500. Porém, tem um outro lado extremamente positivo, que, por exemplo, se você contrata um seguro com 50 mil, como nós estamos dizendo, 50 mil para morte, 1.500 para necrópsia, 10 mil para reembolso clínico e 30 para cirúrgico. E o animal for lá e usar o clínico ou o cirúrgico e volta para casa, e dali 2, 3 meses ele tem outro problema, outro sintoma, você pode ter gastos 10 mil, que ele é recomposto na apólice sem intervenção de custo, automaticamente. E aí? Tá? Então eu pago 20 mil em sessões diferentes e 60 mil também para o cirúrgico, em casos diferentes. E aí, eu fui lá, meu cavalo teve que fazer uma cirurgia de cólica. O cavalo recuperou, beleza, ficou lá tempo estipulado pelo veterinário, né? 3 dias, 5 dias, 10 dias, beleza, o cavalo tá bom. Recebe uma alta, vai embora para casa. Chega em casa, passa 2, 3 dias, ele morre. E aí? A seguradora paga o clínico e paga... Paga o clínico, paga a morte do animal, paga, se for o caso cirúrgico. Eu já tive animais aqui que infelizmente foi a óbito na mesa de cirurgia. Paga a gente paga lá os 18, 20 mil, 22. Eu já tive casos de cirurgias aqui que eu cheguei a indenizar 26 mil, quase 27 mil reais. E paguei também o óbito do animal. E aí eu vou mais além. Eu paguei o óbito do animal, apesar que aí já fica um fato mais organizado, mais claro, mas é bom a gente fazer a necrópsia também. Então paga a necrópsia, paga o cirúrgico, paga a morte do animal, e se tiver a verba disponível dentro do clínico e do cirúrgico, eu pago o frete que você pagou da sua casa para a clínica hospitalar
e pago da clínica hospitalar para voltar para sua casa quando o animal estiver bom, além dessa questão da recomposição do valor. E nós temos uma verba pequena, que também tem que estar, claro, dentro do limite, que eu posso pagar também o veterinário que fez os primeiros socorros em casa. Então você chamou um veterinário lá meia-noite para ele poder dar um atendimento lá na sua égua, lá na sua casa. Chegou lá, ele passou a sonda, organizou, falou: Iris, despacha o animal para a clínica. Ele teve um custo ali, de um salário mínimo, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então dá pra gente realmente cobrir também essa parte aí. Você me perguntou, Iris, sobre a questão da invalidez do animal. Para nós que somos do mundo esportivo, né? Existe uma cobertura que chama perda de função esportiva, tá? Uhum. Essa cobertura, ela é exatamente para isso. Isso é você fez um seguro, o animal vai ali e rompe, por exemplo, um metatarso, por exemplo. Se bem que o metatarso nem sempre leva a vai que ele é um Neymar, né? Exatamente, né? Então, o que acontece? O animal tem algum problema lá e não consegue competir mais, tá? Existe essa cobertura sim. Porém, essa cobertura, ela é uma cobertura que já onera um pouco mais o seguro, não é normal de contratar para animais de valores menores. E a questão do volume de exame que você tem que fazer para comprovar que o animal está bem. Você está contratando um seguro ali com o animal em perfeitas condições esportivas, tá? Então você tem que fazer ali quase que 50 exames entre raio-x e ultrassom para mandar para a companhia. E aí na hora que você vai renovar o seguro, você tem que fazer novamente. Então isso onera um pouco, o pessoal quase não contrata. Mas existe a cobertura para perda de função, que é completamente diferente da cobertura de reembolso clínico cirúrgico, que são realmente para salvar a vida do animal. Ô Henrique, agora porcentagem. Eu tenho um animal que, vamos pôr assim, valor exato para ficar mais fácil. Eu tenho um animal que nós estamos segurando ele R$100 mil, certo? O que eu vou pagar? É anual, mensal e que valor? Olha, o seguro a gente pode fazer ele a prazo curto, a gente chama de 60 dias, 6 meses, mas é usado o seguro anual, até para ficar mais fácil a base. Então, o seguro ele é baseado na idade do animal, principalmente, no sexo do animal, qual o esporte que o animal pratica e se ele é para reprodução ou somente para o esporte ou para os dois. E são os 5 fatores que mais pesa na tarifação do seguro, tá? Então, hoje a gente tem seguro que ele pode ficar de 4 a 4,5%, digamos aí um animal de 100 mil, ele fica a R$4 mil, 4.500, até 7, 8%, entendeu? Isso vai depender das coberturas que a gente contrata, da idade do animal, qual o valor que você contrata para cada animal. Mas um percentual médio, para o pessoal ter uma ideia, é na casa mais ou menos de 6%. Tá? Para você contratar um seguro bem feito de um animal mediano, aí, digamos, aí, de 5, 6, 7 anos. Bom, Henrique, então, cara, eu estou vendo que realmente é muito interessante e funciona fazer um seguro. Porque você tem um animal que você gosta muito dele, tem um valor agregado. Tá, funciona fazer o seguro. Você me convenceu, cara. Me convenceu. É muito importante ter um seguro. Mas eu tenho um animal que está lá na Iturama. Como que eu vou fazer para fazer o seguro? Vocês vão lá visitar? Eu tenho que trazer? Como é que faz? Não sei ainda. Iris, eu tenho animais segurados a nível nacional. Tá? Em todas as partes. Em Roraima, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná. Isso sem falar na nossa região aqui, Minas, Triângulo Mineiro, Distrito Federal, interior de São Paulo aqui principalmente, que é um foco, estado de Goiás, Tocantins, tá? A gente não tem dificuldade, não tem nenhum problema para isso. Por quê? A seguradora ela trabalha em cima dos laudos veterinários, é CRMV, tá? Então o veterinário daquela região, ele vai organizar os exames necessários, que geralmente é o exame de anemia, mormo, e o atestado veterinário da seguradora, que ele vai preencher com o estado de saúde do animal, qual que é a vida esportiva do animal, qual que é a alimentação do animal, onde que o animal fica, uma série de perguntas, e vai assinar e carimbar. Então, assim, quem está validando de fato a realidade da forma que o animal está, é o médico veterinário. Logicamente que é anexado fotos, dependendo do valor do animal, vídeos do local onde o animal fica, da baia e tudo mais,
mas isso é tudo muito tranquilo. A gente tem um prazo aí de 48 horas para validar quase que 100% das propostas em qualquer parte do Brasil. E vocês têm veterinário nas regiões ou é o proprietário que arruma? Eu, graças a Deus, hoje, devido ao tempo que eu tenho de seguro e a minha experiência, eu devo ter quase 200 veterinários cadastrados no meu telefone celular e a grande maioria deles acabou se tornando amigo. Então eu tenho uma facilidade muito grande de sair em qualquer lugar. Tá? Vocês arrumam veterinário e pedem para ele. Mas na grande maioria é o veterinário que já dá suporte ou para o animal da pessoa ou para aquele recinto, para o aras. Tá? Então pode, às vezes tem 1, 2, porque tem um veterinário específico para a parte esportiva, outro gosta de cólica, outro mais parte de exame, não tem problema. Mas então, ó, resumindo, se você quer fazer um seguro do seu cavalo, o Henrique me convenceu, certo? Vou fazer meus animais, certo? Quer fazer um seguro? Procura aqui, ó, Master Brasil Seguros. Master Brasil Seguros, que seu animal vai ficar bem segurado. O Henrique já tem ampla experiência no mercado aí, né, Henrique? Tem, então, graças a Deus. Se você quiser, procura. Se você quiser falar, Henrique, o seu telefone, aonde você fica, como que a pessoa te procura, fica à vontade. O nosso escritório fica sediado em Uberlândia, né? Minas Gerais, tá? Mas como eu disse, a gente atende a nível nacional. A minha experiência, ela é tanto de tempo, eu tenho quase 30 anos de seguros. Eu trabalho com a parte de agricultura, a parte automotiva, a parte aeronáutica, a parte de automóvel, a parte de empresarial, a parte de vida, saúde. São inúmeros RC eventos que eu faço bastante, tanto para as provas esportivas, como rodeios e tudo mais, shows e etc. Tá? Mas tem 15 anos que eu me dedico à parte de seguro de equinos. Eu entrei nisso numa brincadeira, devido ao meu grande envolvimento no meio equino, nas provas como esportista, eu comecei a fazer um ali, um aqui, eu brincando, né? Eu falei, eu vou tirar o dinheiro do seguro de equino para me ajudar na parte esportiva. E isso foi crescendo. Hoje eu estou entre as maiores corretoras do Brasil em volume de negócios de equino. Se tornou um percentual significativo aqui dentro da nossa empresa. Eu fui obrigado a me profissionalizar bastante nessa área, como eu profissionalizei. Eu tenho animais, eu corro prova, então tenho facilidade quase como se fosse um veterinário para falar e dominar sobre o assunto, entendeu? Então, assim, tudo isso traz uma tranquilidade. E eu tenho inúmeras referências de grandes garanhões, criadores e etc., que são segurados comigo e que eu já indenizei também animais. Mas fala para mim, como que eu procuro o Henrique? O telefone, Uberlândia, endereço? Tá. Eu só queria passar um número, pessoal, importante, que eu já passei da casa de 3 milhões de indenização de seguro de equino, tá? Olha que legal. Entendeu? São inúmeros animais indenizados que já excedeu a casa de 3 milhões aí o ano passado de indenização, tá? Então nós estamos em Uberlândia, minha corretora chama Master Brasil Corretora de Seguros. Meu nome, muita gente já me conhece aí, Henrique, a minha esposa também, a Mardelene, me dá um suporte enorme aqui. Hoje tem vários clientes que já conhecem até ela, tenho contato direto com ela. O meu telefone fixo é o 34 3210 2121 e o meu telefone celular 34 99978 7575. Instagram, você tem Instagram? Instagram, @Master Brasil Seguros, né? E o meu Instagram pessoal, @Henrique S. Rafael. Henrique, foi um prazer ter essa conversa com você. Você foi muito esclarecedor para nós nessa parte aí, que muitos talvez não conhecem. Quem quiser fazer um seguro com o Henrique, está à disposição. Segura seu animal, igual muita gente faz seguro de vida e tal, ó, seu animal que você gosta tanto, vamos fazer o seguro com o Henrique. Eu fico imensamente grato pela oportunidade de estar mostrando o meu trabalho, estar junto com você, estar me inserindo cada vez mais nesse mundo equestre que a gente tanto ama. Então, assim, muito, muito obrigado de coração pela oportunidade. Claro.